Oi, meu nome é Rafael, sou professor do IFPB e hoje nós vamos continuar nossos estudos com o microcontrolador PIC. Nessa aula de hoje nós vamos explorar o funcionamento do display LCD. Então vamos fazer o acionamento desse display aqui e escrever algumas informações nele. O microC ele já vem com a biblioteca para lidar com o display LCD. Se você vier aqui no gerenciador de bibliotecas, todas as bibliotecas que você precisar utilizar do compilador, elas estão aqui, né? Inclusive aqui as bibliotecas do LCD. Então lembrem-se que elas precisam estar ativadas aqui para poder o compilador reconhecer, certo? Então vamos nessa. Vamos dar uma olhadinha no display LCD, certo? Dessa placa. A gente vem aqui no Help, vamos dar uma olhadinha aqui no esquemático. Então se a gente vier aqui, vamos dar uma olhadinha mais aqui abaixo. Aqui. Pronto. Então se nós observarmos, esse aqui é o esquemático do LCD 16x2, certo? 16 colunas por 2 linhas. Então observe que eu tenho aqui os pinos, de 7 a 14 são pinos de dados. Eu tenho aqui os pinos de alimentação e tenho pinos de controle, certo? Então se nós observarmos aqui, o pino RS, né? Esse pino aqui, ele é o pino responsável pela seleção de comandos, né? Seleção de comandos ou dados que você esteja manipulando com o seu display. E já o pino RW, ele é o pino que diz para a gente se a gente vai ler ou escrever dados do display, certo? E esse pino é o pino de Enable, né? Que ele ativa o display, certo? Uma observação é que a gente vai trabalhar com escrita de dados, então esse pino RW ele é aterrado aqui, certo? Ele é aterrado porque a gente não vai ler dados do display LCD, ok? Então, basicamente, as configurações aqui dos bits, né, o bit RS, Enable, o bit de dados, observe que a gente está trabalhando aqui na configuração de 4 bits. Então a gente só vai utilizar 4 bits para dados, certo? Então os bits aqui de 4 a 7, né, do porte D são os pinos que a gente vai utilizar para dados. Pino Enable e aqui o nosso pino RS para seleção de funções, certo? Então esse código aqui, basicamente é parecido com o que a gente já vinha trabalhando, né? Aqui a gente tem a configuração dos analógicos que a gente já tinha feito e o que tem de diferente aqui na rotina principal, certo? Na rotina principal, veja que a gente está usando alguns comandos aqui, certo? Esse comando config.mcu é o comando utilizado para inicializar o microcontrolador. Então você não precisa se preocupar com o que acontece lá no display LCD para que esse LCD ele seja inicializado, certo? Então a função ela já vem uma função objeto para a gente já prontinha fazendo todo esse tratamento para a gente. Depois, função de inicialização no modo 4 bits, certo? E aqui alguns comandos, né? Esse comando é para apagar o display e esse comando aqui é para desligar o cursor. E aqui, o LCD Out, ele escreve uma string, certo? Outra string aqui e aqui a gente tem o controle das linhas. Aqui são as colunas, né? Aqui ele vai escrever a partir da primeira coluna do LCD, aí ele escreve essa palavra.
e aqui na segunda linha, primeira coluna. Então vamos compilar e vamos ver esse código funcionando, certo? Então, vou dar um loadx, certo? Vou ativar aqui o display LCD, ó. E aqui está o nosso Hello World funcionando, certo? É bem tranquilo utilizar as funções da biblioteca, né? Você só tem que ter cuidado nas pinagens, né? Aqui tem que estar certinho de acordo com a placa que a gente estiver utilizando, certo? E agora a gente vai fazer algumas alterações nesse código para a gente brincar um pouco, certo? Primeira coisa, eu vou tirar essas strings daqui e vou escrever uma variável, certo? Vou escrever elas em variáveis. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável tipo char e vou chamar de txt1, é o texto 1, certo? E essa variável vai ser a nossa primeira palavra que a gente vai imprimir lá, certo? Agora a gente vai fazer a nossa segunda string. Beleza? Então vamos, no lugar da gente escrever a palavra diretamente aqui, a gente vai escrever a variável txt1 txt2, certo? Então vamos lá, vamos compilar. E agora vamos carregar. Então, nenhuma mudança aqui, funcionou, beleza? Vamos alterar a palavra para a gente ver, né? Certo, vou alterar aqui. Coloquei meu nome e vamos dar um reload. Beleza? Então veja aqui que a gente imprimiu aquelas strings da gente, certo? Agora, gente, existem outras funções da biblioteca LCD que a gente pode observar aqui, certo? Como é que eu sei quais são as funções disponíveis? Eu venho aqui no Help e aqui, ó, no índice a gente coloca LCD e ele diz aqui, ó, comandos LCD. Então, se a gente observar aqui, ó, esses são os comandos disponíveis, né? Aqui tem explica direitinho as rotinas, ó, certo? Explica que cada rotina dessa, se você clicar, ele vai entrar nela e vai dizer com mais detalhes, certo? E aqui o legal, ó, que tem também um exemplo no final, né? Tem um exemplo mostrando aqui como é que a gente trabalha com esses comandos, certo? Então aqui, ó, move o cursor para a primeira linha, né? Então apaga o LCD, certo? Apaga o cursor. Então tem algumas funções aqui, ó. Olha essas funções, ó. Move o que tem no display para a esquerda ou para a direita, certo? Então dá para fazer uns efeitos legais com isso aqui. E é isso que a gente vai testar, certo? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. No exemplo, ele mostra aqui, ele faz um for movimentando aqui o conteúdo para a direita. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses códigos, vamos testar, certo? Então, escrevi aqui, ó, vou usar um delay, colocar um delay aqui de 1 segundo. E agora vamos testar essa função. Vou declarar aqui o i, certo? E aqui, gente, vamos lá, ó. Ele vai mover o conteúdo para a direita, certo? E aqui a gente vai usar um delay também para nós observarmos esse efeito.
vou colocar aqui de 500 milissegundos. Então, vamos compilar e ver aqui o efeito desse comando, certo? Então, vou dar um reload, ele imprimiu aí, e agora está movimentando 4 posições aqui, né, para a direita. Agora, gente, vamos usar o mesmo comando para voltar o texto para a esquerda, né? Só que aqui a gente muda para left. Então vamos salvar, vamos compilar e vamos dar um reload. Veja que é um efeito bem legal, né? Que vocês podem dar aí nos projetos de vocês, certo? Então, gente, vamos ver aqui esse comando que a gente está utilizando para escrever no LCD, que é o aqui, ó, LCD Out. Então, vamos procurar aqui, LCD Out. Observe que os parâmetros aqui no protótipo da função, ó, esse parâmetro aqui é um char, certo? Então, eu só posso passar um string para ele. Então, como é que a gente pode colocar uma variável, certo? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Primeira coisa, eu vou definir aqui uma variável tipo inteira. E vou colocar aqui um valor, certo? 10. E vamos tentar imprimir isso aqui. Vamos ver como é que ele se comporta. Então aqui, ó, vou dar um delay. De 1 milissegundo. Vou apagar o display, certo? Apagar o texto que está lá. E vou tentar escrever aquela variável lá, certo? Que é o nosso número. Então vamos ver se compila, se dá certo. Compilou e agora eu vou dar um reload. Ele vai fazer o deslocamento e ao final veja que ele não imprimiu nada, né? Certo? Então, realmente não ia funcionar justamente porque eu tenho que passar um char para essa função. Não posso passar diretamente a minha variável. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar uma função que ela vai converter o número inteiro para char e aí sim eu vou conseguir escrever, certo? Então, eu vou definir aqui um char que vai ser o number to char. Vai ser ele vai receber o resultado da conversão desse inteiro para char, certo? Então aqui vou definir aqui o tamanho. A função que a gente utiliza, ela converte para uma palavra aqui de tamanho de 8 bits, certo? Então eu vou definir aqui esse tamanho para essa variável. Pronto, feito isso, agora, antes de escrever o número aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o comando int to str. Então, esse comando ele vai pegar o number, e vai converter em string e salvar dentro do meu char, number to char, certo? E pronto, esse é o resultado que eu vou colocar aqui. Então vamos compilar e vamos ver como é que fica.
Ah, gente, ó. Escrito errado aqui. Certo? Então vamos compilar. E agora sim, vamos carregar. Então, deslocamento. E no final, tá aqui o nosso caractere. Certo? Deixa eu colocar aqui, para ficar melhor. Vou colocar aqui na primeira, antes da gente escrever, eu vou fazer isso aqui, ó. Na primeira linha, vou escrever meu número e aqui na segunda linha a gente escreve o número em si, certo? Então vamos lá, vamos compilar e vamos dar um reload, deslocamento e agora o nosso número, a nossa variável. Mas observa aqui, gente, que tem uns espaços em branco, certo? Tem uns espaços aqui, ó, porque eu mandei escrever aqui da primeira coluna. Então, veja que tem uns espaços aqui. Esses espaços já são inerentes dessa função. Para eu limpar isso, existe essa função aqui, ó, ltrim. E agora eu coloco aqui minha variável. E ela vai limpar os espaços em branco dessa variável. Então, vamos compilar. Vou dar um reload. Vamos esperar o deslocamento. E agora, nossa variável impressa ali a partir da primeira coluna. Beleza, gente? Ficou claro aí? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe nos comentários, curte e compartilhe o vídeo com os amigos, certo? E observa também, né, que aqui no Help a gente tem a descrição das funções, os parâmetros que são passados, tem um exemplo aqui, ó, certo? Tem uma ligação aqui como é feita, então tem muita coisa aqui no Help. Vocês podem olhar, inclusive, o detalhe aqui, né, das funções, certo? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!